Olá, sou Patrícia Miller, estou hoje aqui na TV Círculo para a gente fazer esse lindo guardanapo em formato de árvore de Natal. Para nós fazermos o guardanapo em formato de árvore, nós precisamos de 2 tecidos contrastantes, alfinete, caneta térmica, linha, tesoura e o molde. Para a gente fazer o molde do guardanapo, a gente vai pegar uma cartolina e vai fazer esse desenho dessa meia-lua, metade da meia-lua, com 22 centímetros e meio na base e 22 centímetros e meio na altura. Então, é exatamente 22,5 e 22,5. Na verdade, o molde, ele é a outra parte, esse aqui é só meio molde. Então, o molde, como a gente vai cortar o tecido dobrado, não tem importância, a gente pode usar meio molde. Mas ele ficaria 22,5 por 45, se fosse para fazer o molde inteiro. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os tecidos. A gente vai usar o molde, dobrar o tecido, fazer a dobrinha do tecido, que fica mais fácil para cortar. Coloca o molde aqui embaixo na dobra, não precisa deixar margem, e no restante a gente deixa uma boa margem. Então, a gente vai desenhar e vai cortar esse pedaço. Novamente, como é uma costura em curva, a gente não vai cortar exatamente na curva, a gente corta um retângulo. E assim a gente vai fazer a mesma coisa no tecido da outra cor. Depois que a gente desenhou e cortou um lado, a gente vai virar o outro lado, encaixar no mesmo risco e continuar o risco da meia-lua. Então, agora eu vou fazer no vermelho. Dobra. Então, pode cortar 50 centímetros por 25, pode cortar a sua peça antes de fazer o molde. Então, corta um retângulo de 25 por 45, que é o que é suficiente para fazer essa parte do guardanapo. Então, cortadas as duas partes, a gente vai terminar de riscar. Na verdade, a gente só precisa o risco em um dos dois lados. A gente não precisa o risco nos dois, porque a gente vai costurar em cima de um tecido só. Então, a gente vai alfinetar e vai costurar em todo o desenho. Então, agora eu já tenho o meu molde todo desenhado inteiro, tecido direito com direito, e vou costurar toda a volta, tudo, e depois eu vou abrir fazer uma aberturinha na parte reta. Sempre na parte reta é mais fácil a gente fazer a abertura. Então, vou costurar ao redor. Então, agora a gente vai costurar toda a volta no risco. O importante aqui, quando a gente faz uma costura em curva, é a gente usar o ponto pequeno. O ponto pequeno ajuda bastante a gente fazer uma boa curva. Então, agora aqui eu costurei com a linha bege, para vocês conseguirem visualizar bem, e também porque o outro lado é bege. Então, poderia escolher o bege ou o vermelho para fazer essa costura. Então, agora a gente vai recortar tudo ao redor, deixando um pé de máquina. E aonde tem a parte reta,
a gente vai fazer uma abertura para desvirar. Eu sempre gosto de fazer a costura inteira e depois abrir para poder ter a marquinha, pra gente depois poder fechar novamente na costura, no lugar certo da costura. Então agora a gente vai desmanchar aqui, desmanchar nessa parte reta, corta os pontos, solta do outro lado. Uma pequena abertura, porque como a gente não tem manta, não tem nada dentro, então a gente consegue desvirar por uma abertura bem pequenininha. Agora a gente faz um canto organizado para não ficar embolado, não ficar grosso e ficar bem de pontinha. Faz desses dois lados e desvira. Então, agora a gente fecha esse buraco com pontinhos invisíveis. Pode usar a colinha pano para fechar esse buraquinho. Usa a cola pano, fecha para ficar mais fácil e depois costura, porque a cola pano, se a gente lava, a cola solta. Então, aqui agora a gente vai passar no ferro e vai fazer a dobradura. Então, agora eu vou passar, cuidando, abrindo bem as costuras para não ficar nenhuma dobrinha. Bem no reto, outro lado. E aqui a gente vai fazer, como eu já falei, pode fazer o ponto invisível, pode fazer passar um pouquinho de cola e depois fazer o ponto invisível no buraquinho. Aqui também no guardanapo pode fazer um pesponto ao redor de tudo, se quiser pode fazer decorativo também, fica bem a critério. Então, pra gente fazer agora esse efeito da árvore do guardanapo, a gente vai fazer a dobradura. Então, a gente mede 15 centímetros de um lado da ponta até 15 centímetros, marca, e aqui é onde a gente vai fazer a primeira dobra. Então, vou dobrar aqui 45 graus, passo, e depois eu venho dobrando o restante usando a mesma medida da primeira dobra. Aí ajusta um pouquinho que precisar. E passa. Então, eu posso fazer ela nesse sentido, como eu posso fazer no sentido inverso. E passar ao contrário também. Então, eu tenho 2 guardanapos numa peça só. Posso passar nesse sentido. Eu tenho ele com a base mais clara em cima. E se eu dobrar no outro sentido, eu tenho a base vermelha em cima. Então, ele pode ser usado de formas diferentes, o mesmo guardanapo. Espero que vocês tenham gostado do nosso guardanapo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!